Olá, eu sou a Camila Menezes, fundadora do Espaço Acha, e você está ouvindo o podcast Papo com Essência, um espaço de conversas, trocas e reflexões que te conectam à sua essência. Hoje, a nossa convidada é a Daniele Pinheiro, humanoterapeuta e psicanalista espiritualista. E a gente vai conversar um pouquinho sobre propósito profissional, conhecer mais sobre a metodologia humanoterapeuta e a importância da terapia. Bora conectar? Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Papo com Essência. E no episódio de hoje, temos a nossa convidada maravilhosa, Dani Pinheiro. A Dani é humanoterapeuta e psicanalista e eu resolvi convidar ela aqui para a gente ter um papo, para inspirar vocês, para conectar mais vocês à essência de vocês. Então, seja muito bem-vinda, Dani. Eba, obrigada, Camila. Agradeço pelo convite. Uma honra estar aqui com você, viu? Vamos trazer essa essência aí, né? Sim, com certeza. E aí, Dani, queria que a gente começasse você se apresentando, contando um pouco sobre você, um pouco sobre a sua história, de como você chegou, até esse caminho do despertar, né? Queria saber um pouquinho mais sobre você. Conta pra gente. Conto sim. É bem legal até, acho interessante, né? Porque cada um tem o seu caminho, né? Do despertar mesmo, né? As suas maneiras de pegar, né? Bom, Daniele Pinheiro, meu nome. Tenho hoje 47 anos. Sou terapeuta há mais de 4 anos agora. Terapeuta, mas o despertar mesmo, eu posso dizer que ele começou ali por volta de 2015. Então, vamos falar aí de 8 anos, tá? Então, eu sou uma pessoa que tinha bem... A minha formação, ela era bem diferente do que eu faço hoje. Eu trabalhava com ciências atuariais, né? Uma coisa que quase ninguém conhece, então eu vou até explicar, porque todo mundo que eu falo, fala, o que é isso, né? É Ciências do quê, ciências o né? quê? Atuariais. Nossa, eu nunca ouvi falar. Pois é, a maioria das pessoas, né? Então, ciências atuariais é um cálculo, né? São cálculos de risco na área de seguros, muito mais utilizado, né? Então, tá ligado aí ao financeiro, tá ligado às contas, né? Tá ligado a essa parte lógica, vamos dizer, né? Então, essa Uhum. era a minha formação, era o que eu trabalhava CLT e tal, trabalhei bastante tempo com isso, né? Fiz vários. Caramba! Então era É, muito mais de exatas, assim. total, total exatas, né? Então, assim, só que chegou um momento na minha vida que eu comecei a questionar. Na verdade, esse momento de questionar ainda foi bem antes, tá? Eu diria que talvez ali 2012, então aí a gente está falando de uns 11 anos atrás, né? Questionar essa vida de, acorda, trabalha, paga conta, que legal que chegou o final de semana, mas acabou, e que merda que eu vou continuar nesse lugar aqui, e será que a vida é só isso, gente? Não é possível, né? Será que eu vim aqui só para fazer isso, né? Sim. Eu tenho uma jornada com a espiritualidade, né? Desde os meus 18 anos, então isso era algo que me preenchia muito, né? Então, é, com 18 anos eu entrei para a Umbanda, né? Comecei a desenvolver minha mediunidade nesse formato de incorporação, né? E aí isso já estava presente na minha vida. E eu sentia muito prazer nesse lugar, né? Então, quando eu estava ali, né, fazendo os atendimentos, né, dando passe, né, que eu dei passe há muito tempo, fazendo Então atendimento. isso lá atrás, até a partir dos seus 18, você já, essa parte da espiritualidade já era mais conectada, mais ativa. Isso, já comecei a ter isso na minha vida de forma bem ativa, né? Óbvio que leva um tempo a gente começar a dar passo, né? Até o desenvolver, até talvez levou ali uns 5, 7 anos, um pouco mais, né? Porque também no meio do caminho eu tive meu filho, né? Então
isso não foi tão contínuo. Talvez comecei a dar passe ali, sei lá, uns 10 anos, 12 anos depois desse início aí dos 18, tá? Mas, Uhum. obviamente, eu já estava na espiritualidade, né? Então, por mais que eu não desse passe, eu ia, né, todo final de semana, era uma vez por semana, aos sábados, normalmente, né? Então, eu me dedicava a isso já, a minha espiritualidade, né? Então, e eu me sentia muito preenchida com isso, né? Eu lembro de falar muitas vezes ali pro meu pai de santo, falava, gente, eu queria essa vida aqui todo dia, eu queria assim, queria me sentir assim todo dia. E era uma coisa que eu não conseguia, né? Era uma coisa que não existia, né? Então eu ficava só lá para aquele diazinho único na minha semana, eu falava, gente, né? Bom, eu voltei um pouco no tempo, né? Mas vou retomar. Então, quando eu comecei a questionar ali, talvez 2011, 2012, né, sobre a vida só ser aquilo, né, pagar contas, trabalhar e tal, não sei o quê, eu já tinha essa referência do tipo, é isso que eu queria, né, era essa sensação que eu queria para minha vida. Uhum. Passou ainda mais alguns bons anos. Quando foi em 2015, eu conheci uma pessoa, a gente começou a namorar, tivemos um relacionamento. Ali em final de 2015 ainda, final mentira, foi em julho, talvez, de 2015, eu fui demitida, né? Eu trabalhava numa empresa bem conceituada ali, eu era já gerente naquela época, mas nada de satisfação pessoal, tá? Eu Uhum. tinha, né, aquele compromisso, obviamente, com o meu trabalho, com o meu filho, né? Eu tinha um filho já, então tinha que manter aqui o sustento, né, da família. Sim. Ah, porque me separei do pai do meu filho, ele era bem pequeno, né? Então, foi praticamente mãe solo, vai, foi bem pouco tempo. Então, quando eu, né, me questionei, que eu fui demitida efetivamente, né? Meu filho, ele já tinha próximo dos 18 anos, ele faria ali em 2016, e ele já tinha um plano de fazer um intercâmbio na Nova Zelândia, né? Eu Hum. já estava pagando para ele esse intercâmbio, né? Eu fui demitida. Passou 2 meses, o meu atual companheiro falou não, também foi demitido, né? Hum. Então a gente olhou um para a cara do Universo outro, trabalhando ali, né? sempre, né? A gente pensa que tem um livre-arbítrio, alguma escolha, né? Mas não é bem assim. Então, a gente olhou um para a cara do outro. Na verdade, ele trouxe essa ideia, porque eu nunca tinha pensado na minha vida sobre sair do país, né? E ele falou: vamos também para Nova Zelândia? Eu falei: oi, o quê? Como assim, né? E aí começamos a amadurecer essa ideia. No final ainda de 2015, ele fala: vamos lá conhecer. Porque eu pensei: como é que eu vou morar num país que eu nem conheço, né? Nunca Do vi, não outro sei lado nada, do mundo. do outro lado do mundo, não sabia nada, 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 nada. Ele: não, vamos lá, a gente vai passar um mês lá, a gente vai, passa o Natal, Ano Novo, de quase umas férias, né? E a gente vê se gosta para planejar, então, um futuro de talvez ir morar lá. Falei, legal, bora, né? Acho que não, né? Uma oportunidade muito, muito incrível. E assim foi, né? Fomos e tal. Resumo, gostamos, fizemos as consultas de visto, toda essa parte burocrática e planejamos, então, a nossa ida ali para abril de 2016. Meu filho ia em março de 2016. Tudo deu certo, né? Fomos, e eu achei que eu ia viver lá na Nova Zelândia para sempre, na verdade, né? Quando eu fui. Tanto que eu me desfiz da minha vida inteira. Foi também um grande momento. Eu acho que ali, Camila, começa um processo de transformação dentro de mim também, porque tem todo esse movimento energético acontecendo, né? Você se desfazer de tudo que você tem e ficar com duas malas, na época 32 quilos ainda era possível, é algo transformador, né? É, É algo que a gente não é um movimento imagina. de desapego, né? É, Eu fico imaginando, às vezes a gente tem, às vezes não conscientemente, mas a gente tem um apego assim
a sua casa, as suas coisas, o país em si, né, também. Eu não sei como você era, sei lá, com a sua família. É, é. Eu Um nunca grande fui processo, assim, de muito. Foi um desapegar grande mesmo. processo. Foi um grande processo. Eu acho que naquele momento eu era mais apegada às minhas coisas do que à própria família, assim, que eu sempre fui meio rebelde, sem causa com a família. Eu já não tinha uma proximidade muito grande, nem esse apego de ficar próximo. Então, eu já morava num bairro mais afastado dos meus pais, e tal. A gente não tinha essa coisa muito coladinha, não. Então, isso era Aham. tranquilo. Mas esse momento de ficar com duas malas foi, assim, realmente já um impacto, assim, pá, né? E fui. Bom, fomos, obviamente, tem todas as dificuldades e tal, né? De um processo de você ir para um outro país, era uma outra língua, eu não falava inglês naquele momento, né? Eu fui lá como estudante, né? Fiz curso e tal, mas foram muitas dificuldades, sem dúvida. E sem dúvida foi uma experiência incrível para mim, né? Mas eu me vi sozinha, entre aspas, né? Apesar de estar com o meu companheiro, com o meu filho, né? Todo o suporte que eu tinha, então, você falou de família, para mim eram os meus amigos, principalmente esses que eu cultivei ao longo desse tempo de convívio no terreiro, né, na Umbanda. Hum, Então eu tinha muitos amigos e a gente era muito próximo. Esses amigos para mim eram meu suporte, né? Então quando eu me vi lá, né, sozinha, sem esse suporte desses amigos, isso foi muito impactante para mim. E aí, mais uma vez, eu acho que outro despertar, né? Tipo, meu Deus, e aí? Quem sou eu, né? Por que que eu estou me sentindo tão sozinha, né? O será que eu que que vou eu dar estou conta? sentindo? Será que eu vou dar conta? Será que eu consigo? Muitos medos, tive bastante questões até físicas, né? Eu acho que meu corpo começou a reagir. Eu tinha muita vergonha de falar inglês, eu achava que eu falava tudo errado. Por mais que meu filho falasse e tal, eu tinha muita vergonha. Então, eu tive um problema no ombro, por exemplo, né? Eu sentia meu corpo fazer assim, fechar o peito, porque eu tinha vergonha. Então, eu tive vários desafios, sem dúvida. E aí, eu tinha um objetivo de quando eu estivesse lá, eu primeiro ia estudar o inglês e depois eu estava querendo, então, mudança de carreira, né, mudança de profissão, para ser chefe de cozinha. Eu ia estudar gastronomia. Era Nossa! esse o meu objetivo. Você gostava de cozinhar? Sempre gostei, né? E eu achava muito legal. Eu queria fazer isso, né? E lá na Nova Zelândia eu também tenho uma escola bastante famosa de gastronomia, que é a Le Cordon Bleu, né? Ou Domblé, tem gente que fala. É uma escola bem importante que tem em Paris, mas eles têm uma filial ali na Nova Zelândia. Então eu falei, gente, é isso que eu vou fazer. E era uma profissão que tinha um futuro muito bom também para ter uma cidadania, que esse era o objetivo, morar lá, né? Uhum. Então isso estava nos planos. Então eu fui trabalhar com coisas de comida. Então, obviamente, ainda no, na relação, né, Camila? Então, trabalhei em lanchonete, trabalhei em comida natural, trabalhei em vários lugares. E isso cursando o meu inglês lá ainda e ralando pra caramba para conseguir me comunicar com as pessoas, né? Então, foram muitos desafios, até que não deu certo ali o primeiro plano, que era estudar gastronomia logo de cara, porque era muito, 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 muito mais caro do que fazer depois que eu tivesse uma cidadania. Então, eu adiei esse plano e nada é por acaso, né? Porque não era para ficar lá mesmo, né? Eu adiei esse fazer a gastronomia, porque eu falei, vou pegar primeiro a cidadania, depois eu faço, vai dar tudo certo. E era tipo um terço do valor, né? E Uhum. continuei. Bom, um belo dia eu tinha um visto de trabalho já, né? Então eu era gerente também já numa franquia lá de comidas naturais. Que E um legal. belo dia, foi bem legal. E um belo dia minha chefe lá, a dona, né, do espaço, me chama e fala assim, ó, do nada. Eu tava sentindo que o negócio não estava indo bem e que ela não estava muito dando muita bola, né? E eu tentando fazer o negócio virar e ela nada.
Bom, belo dia ela chama e fala, a partir de hoje o negócio está fechado, Meu, né? Falei, oi, como assim, né? E aí, quando você tem um visto de trabalho, né, o seu visto está vinculado ao trabalho. Então, a gente tinha um contrato, obviamente, que me dava uma segurança de mais 30 dias ali, mas eu tinha que ter um outro 30 trabalho, dias só? 30 dias. Ai, 30 dias de, tipo, seguro-desemprego, vai. Aí, mais 3 meses para o visto acabar. Então, eu tinha que tá. agilizar a minha vida ali, né? Aham. Bom, para não alongar muito a história, eu decidi voltar para o Brasil. Porque eu falei, eu tentei várias coisas e as coisas não estavam fluindo. Acho que foi a primeira vez que eu identifiquei esse, nossa, não está indo nesse caminho, eu tenho que ir para outro, né? Foi o primeiro momento que eu falei, opa, não é esse caminho. E eu fui, então voltei para o Brasil no final de 2017, né? Eu fiquei lá 1 ano e 9 meses, mais precisamente. Mas isso mexeu comigo assim intensamente, em todos os aspectos, né? Quando eu volto para o Brasil, né? Eu sou paulistana, né, morei minha vida inteira lá em São Paulo. Volto para São Paulo, fui morar na casa de uma amiga, porque eu não tinha lugar para morar, não tinha nada, né? E mais um impacto que aconteceu foi a questão dos meus amigos. Então, todo aquele suporte que eu tinha, né? E que eu achei que eu ia voltar e que ele estava lá me esperando, não existia mais, né? Foi um impacto gigantesco, acho que é até maior do que quando eu estava na Nova Zelândia. Porque na Nova Zelândia estava longe, né? Então não tinha como eles me darem suporte. Mas eu volto e eu percebo que cada um seguiu o seu caminho e que eu não fazia mais parte da vida das pessoas, né? Isso doeu, mas de um jeito cruel. A gente começa a ver que somos substituíveis, vamos dizer assim. Sim, que as pessoas continuaram suas vidas sem você, né? Que é normal. O que que eles iam fazer? Iam parar as vidas deles? Não iam, né? Aham. Mas doeu, né? Doeu um impacto muito grande. Bom, e aí tenta uma coisa, aí tentei dar aula de inglês, tentei trabalhar com gastronomia de novo, tentei isso, tentei aquilo outro, nada fluía. Até que eu nem queria mais estar em São Paulo, porque aquilo também era muita loucura para mim, porque depois que você mora num lugar que tem muita qualidade de vida, fica muito difícil, né? Você volta, é um Então, choque, né? volta é um choque, foi bem difícil. Eu tinha muito medo, na verdade, de estar em São Paulo. Eu tinha medo de estar na rua, eu tinha medo de andar com meu celular, eu tinha medo, muito medo. Caramba, é a mesma. Eu tenho bastante amigas assim que foram morar fora. E aí, quando elas vêm visitar, é a mesma coisa. Ela fala: o meu maior problema é o medo, eu não ando na rua, é esse medo mesmo. É. E isso daí foi tão impactante para mim que eu decidi não estar mais em São Paulo. E aí eu fui morar em Guararema. Aí começa a história, efetivamente, do meu despertar e conhecer as terapias, né? Apesar da espiritualidade já vir caminhando ali, né? Então, quando eu fui morar em Guararema, eu fui para trabalhar na empresa o marido de uma amiga minha. Ele tinha uma empresa de sites, eu ia trabalhar até tentando ali um pouco do marketing digital, né? E isso também não deu certo. Mas nesse meio do caminho, ela falou assim: Olha, eu conheci um lugar que faz um negócio que chama constelação familiar e também tem uma outra técnica que se chama apometria. E aí ela falou, eu falei, mas como é que é isso? Né? Me explica. Bom, eu sei que quando ela explicou eu não entendi nada, eu achei aquilo tudo esquisito, mas eu sou muito curiosa. Eu falei, eu quero conhecer isso aí, me leva, vamos embora. E aí a gente foi. E ali começa, então, de fato, entender não, né? Começar a ter contato com esse mundo energético, né? Fora o espiritual num contexto, por exemplo, de desdobramento, né? Porque eu conhecia dentro de uma caixinha, vamos dizer, que era Aham. ali na Umbanda, nas incorporações e tal, eu rezava, né? Eu já tinha esse contato, mas era diferente, muito diferente. E aí, então, eu comecei a trabalhar na apometria, né? Porque como eu já Ah, tinha você essa já começou bagagem, a é, trabalhar.
eu tinha muita bagagem da espiritualidade. A apometria ela está muito aproximada, né, com a espiritualidade. É um trabalho bem espiritual, né, de um E formato aí bem você já diferente, estava né? ali, já tinha aquela afinação ali, né, na sensibilidade. É, exatamente. Aí eu fui, né, convidada a trabalhar logo de cara, assim. Eu falei, tá bom, vamos aí. Não sei muito bem o que fazer, mas bora. E realmente fluiu, né? Fluiu bem, bem interessante. E ali também eu acabei fazendo uma mesa panteônica, que é o que eu trabalho hoje, né, com uma das terapeutas, e ela falou para mim, olha, porque eu estava ainda perdida, o que que eu vou fazer da minha vida de profissão, e eu tinha lá algumas ideias, e ela foi colocando ali na mesa e avaliando quantos por cento eu tinha de sintonia comigo, né? E ela Uhum. trouxe uma sugestão, terapeuta, né? Eu falei, terapeuta? E ela falou, tá dando maior percentual. Na época tão, eu era tão descrente ainda, duvidava tanto, que eu falei, ah, você só tá falando isso porque você é terapeuta. Não vem não, que não sei o quê. Só que realmente aquilo marcou, né, para mim. E ela me indicou a Andresa Molina, do Espaço Humanidade, falou: olha, essa pessoa aqui, muito legal, ela dá um curso que é muito legal, bem completo. Ah, que interessante. Aí eu brinco, né? Daí, a partir dali, eu comecei a perseguir a Andresa, né? O Espaço Humanidade. Só tem esse efeito, né? Tem esse efeito, exatamente. A mesa que você Então, fez né, com essa pessoa, ela trabalhava com a Andressa também. Com... é, Legal. ela tinha feito o curso com a Andresa, né? Então, ela não é a mesa quantiônica que a gente usa, porque ela tinha um misto de coisas, né? Eu acho que ela era uma mistura de radiônica com quantiônica, a mesa que ela Uhum. usava não é exatamente igual, né? Mas elas tinham feito esse primeiro contato, né? Elas tinham aprendido juntas, né? E aí ela me indica. Então, eu comecei a seguir ali no Instagram, Facebook, na época que eu usava, agora nem uso mais, mas naquela época eu usava bastante. E, ao mesmo tempo, aquela coisa perdida, né? De profissionalmente falando. Depois que eu voltei para o Brasil, eu não sabia o que que eu ia fazer da minha vida. E com aquela sementinha que ela plantou lá, né, de terapeuta. Uhum. Aí eu fui acompanhando, acompanhando, falei, nossa, muito legal isso, muito legal isso, muito legal isso, quero fazer esse curso, que era o curso de humanoterapeuta, né? Mas aí Uhum. eu levei, Camila, ainda mais um ano, porque eu não tinha dinheiro para pagar. O fato era isso, né? Eu tinha voltado para o Brasil, com esse tempo todo sem definição profissional. Eu fui fazendo um bico ali, outro aqui, mas eu estava quebrada já, né? Aham. Quebrei. Então, eu demorei quase um ano e eu só fui fazer esse curso quando o meu filho, e naquele momento já era um homem, já. Ele ficou na Nova Zelândia, né? Ele ficou lá por quase 7 anos. Ele estava trabalhando, ele já tinha o dinheiro dele e ele falou: Vou te ajudar, mãe, vou te pagar o curso. Falei: Uau, que legal, que Legal. demais. Nesse momento eu já tinha vindo morar em Florianópolis, que é onde eu moro hoje, né? Eu comecei a fazer um bico ali na imobiliária que o meu irmão tem e em paralelo eu comecei a cursar, então, manoterapeuta. Então eu passava o meu final de semana inteiro estudando, trabalhava de segunda a sexta com meu irmão, sábado e domingo, e à noite, às vezes, ainda eu estudava. Estudava, estudava, estudava. Isso foi 2019, tá? Junho de 2019. Ali, eu falei, é isso que eu quero fazer da minha vida, né? Tanto que eu lembro que tinha também o convite para um evento que ia acontecer naquele mesmo ano, novembro de 2019, que era um evento de humanoterapeutas presencial, né? Eu falei, eu vou de qualquer jeito nesse evento. Comprei lá o convite, né? E aí, curiosamente, voltando para esse momento presente, né? Após esses anos todos, esse ano, 2023, o Espaço Humanidade vai fazer um novo evento presencial para humanoterapeutas, e eu pretendo estar lá com certeza, porque vai ser uma viagem ao tempo, porque aquilo lá foi muito marcante na minha vida, sem dúvida, né? Quando eu Tô vi me aquele bando organizando de aqui, tô gente. torcendo para eu conseguir, porque eu quero estar lá também. Ai, vai ser lindo. E para quem não sabe,
Conta um pouquinho, né? O que que é o humanoterapeuta? As Sim, vamos lá. pessoas ainda não sabem e eu acredito que o mundo precisa saber um pouquinho dessa metodologia. Então, conta um pouquinho pra gente. Conto sim. É bem interessante. A gente lida bastante com pessoas que conhecem, mas eu tenho certeza que tem muita gente que não conhece, né? Então, o manoterapeuta é uma metodologia, tá? Criada pela Andresa Molina, né? Onde a gente trabalha a limpeza do campo energético e espiritual das pessoas, né? Ah, mas como assim limpeza? O que que é essa sujeira, né? Uhum, São coisas que nós mesmos vamos criando ao longo da nossa vida, através de crenças, de experiências, de traumas, de coisas que a gente viveu na infância, de coisas que nossos pais ensinaram para gente, de esse bando de coisa, não só dessa existência e até de outras existências nossas, né? uhum, Então, o objetivo é, com essa limpeza, a pessoa se encontre na sua essência, né? Que ela vá de encontro àquilo que ela é de fato, aquilo que ela veio fazer nessa encarnação, nessa vida, nessa existência, como queira chamar, né? Encontre o que veio fazer, o seu propósito de vida e a sua essência, quem ela é de verdade, né? Tirando toda essa bagagem tão pesada, tão difícil, né? Para a gente lidar. Então, tem todo esse conjunto de coisas. Então, é uma metodologia, então, são 6 técnicas, né, para trabalhar essas limpezas. Cada uma dessas técnicas, elas atuam num campo nosso, né? De forma bem resumida e rápida, né? Porque daí precisa estudar com mais profundidade. Nós uhum. temos 7 corpos, né? Então, é como se cada uma dessas técnicas atuasse em um desses corpos, tá? De forma bem resumida e rápida, só para um entendimento aí bem raso. É isso. Então, a metodologia ela começa sempre com uma consulta na mesa quantiônica, que é esse instrumento que até eu comentei ali um pouquinho mais para trás, que a gente tem símbolos da geometria sagrada e através da radiestesia, que é a medição energética, né, o pêndulo, eu me conecto à pessoa, ao campo dela, ao mental superior dela, e vou entender o que está em desequilíbrio da vida dela, no campo dela, né? Então, eu falo que a primeira consulta, ela é de diagnóstico, né? Eu vou entender os desequilíbrios, vou trazer para a pessoa mais clareza de qual é um padrão que normalmente existe, um padrão emocional ali, então, é uma rejeição, é um abandono, é uma situação de humilhação, uma injustiça, né? Tem todos esses padrões. Então, vou trazer mais clareza e vou também identificar o tratamento. Porque apesar da gente ter 6 técnicas, a gente não aplica igual para todo mundo. Então, isso para mim também é muito legal da metodologia. Ela é personalizada para cada um, para cada coisa que a pessoa precisa. Então, eu vou identificar quais técnicas, quantas sessões para cada um dos tratamentos, para cada pessoa, para cada situação, né? E aí depois a gente começa a aplicação das técnicas. Que olhando assim parece uma coisa difícil, né? Mas não é, né? A aplicação das técnicas é bem simples e a maioria delas a gente faz nós mesmos, nós terapeutas, né? A gente sente o campo da pessoa e trabalha esse campo através do nosso sentir, né? Isso tudo a gente faz online, que é muito legal, que também a gente pode fazer para qualquer pessoa no mundo, né? E é um trabalho lindo, né? E que traz mudanças assim profundas para as pessoas. E eu acho que uma das coisas mais incríveis assim da metodologia, eu fiz a formação, mas não trabalho como com humanoterapeuta. Eu já fui assistida da Dani, já trabalhei um bloco aí de tratamento. Isso. Eu acho que o mais legal do humanoterapeuta é a forma de trabalhar de forma muito integral. Porque é isso. Às vezes a gente acredita que só a gente tem problemas que tá no nosso campo mental. E aí a gente trabalha só através do espiritual.
Então, às vezes, a gente acha que só indo tomar passe vai. Uhum. Às vezes, só que aquele problema está em outro corpo e aquilo não se resolve. Ou, de repente, a pessoa está com uma questão espiritual, uma questão energética, e aí, se ela for só fazer uma terapia convencional, ela faz e não resolve. Por quê? Aí a gente sempre acha que tem algo de errado com a gente, né? Mas na verdade É, é porque a gente não tá ali, às vezes, trabalhando o corpo certo, a causa certa, né? E eu acho que o humanoterapeuta ele traz essa inteireza mesmo, né? Porque tem técnica para trabalhar todos os campos. exatamente, Camila. Acho que você pegou bem isso. Você passou pela experiência, fica mais fácil também, né? Quando a gente sente no Sim. nosso corpo, né? Mas é bem isso. Muitas vezes a gente entendeu alguma coisa, até através de uma terapia, né? Uma psicoterapia, mas a gente não consegue mudar aquele padrão. A gente fica repetindo, 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 né? Então, a metodologia, ela traz esse lugar de sair desse movimento que às vezes a gente já entendeu, mas não consegue mudar, porque está em Uhum. outro campo, como você falou, né? Não é só É. no mental, é no emocional, às vezes está em uma outra existência. Então, não tem como a gente conseguir através do mental, né? Então, por isso é profundo e traz muita mudança para as pessoas, né? Traz muito esse ganho de consciência e voltar para si mesmo, para sua essência, né? Sim. Que incrível. E aí, esse processo em que você começou como terapeuta, e aí você fez a formação, foi algo que foi uma transição, vamos dizer assim, tranquila? Foi uma coisa que você só foi, se jogou e começou a fluir? Ou você teve alguma resistência ali? Olha, acho que não, resistência. Agora, tranquilo, não dá para definir, né? Como tranquilo, né, Camila? Toda transição, acho que ela tem desafios, né? Primeiro, como eu falei, eu estava já quebrada de grana, né? Fiz lá um bico com o meu irmão e tal, e comecei a estudar. E eu sou uma pessoa que eu tenho uma impulsividade, né? Eu sou signo de Leão, ascendente em Áries, então são características marcantes para mim essa impulsividade, né? Então eu não tenho muita paciência, eu quero me jogar, eu me jogo de cabeça, eu vou, né? Então, quando eu percebi que eu queria fazer isso da minha vida, eu deixei o trabalho ali com meu irmão e falei, é isso que eu quero fazer, eu vou começar a atender. Então, isso não foi 3 meses depois eu estava atendendo, né? Ah, é? É, então assim, setembro de 2019 eu comecei a atender, Mas né? você foi atender em algum espaço ou você foi indo atrás de clientes É. mesmo? Eu fiz uma parceria, porque daí eu também busquei alguns terapeutas aqui em Florianópolis, inclusive uma terapeuta consteladora, eu comecei a participar com ela, e ela tinha um espaço e tinha uma sala, eu falei, poxa, eu posso alugar essa sala? Como é que faz, né? Então, eu fiz uma parceria com ela para alugar a sala, e nem era tempo integral, era tipo, quando eu precisava usar, eu pagava para ela um percentual daquele atendimento, né? Então foi Uhum. assim que eu comecei, nessa Legal. parceria com uma sala. Então, assim, desafiador, assim, foi, né? Principalmente financeiramente no início ali, né? Mas eu meio que me jogo de cabeça, uma característica minha, né? Então eu fui, Uhum. falei, é isso que eu quero e tal. Então foi, não existiu resistência, porque no meu coração falava assim, muito alto, é isso que eu quero. E aí, voltando à história do evento, né? O evento foi em novembro de 2019. Quando eu vi, tinha mais de 400 humanoterapeutas nesse evento. E aí tinha todos os terapeutas naquele momento do Espaço Humanidade já, né? Tinha uma equipe. E eu olhava para eles e falava, gente, é isso que eu quero um humanoterapeuta do Espaço Humanidade, né? E pra você ver, né? Eu me tornei parceira do Espaço Humanidade, né? Então, depois de toda uma trajetória, eu hoje trabalho com o Espaço Humanidade, né? Então, isso é um grande orgulho para mim, assim, de olhar para essa trajetória também, né? E chegar nesse lugar que eu falei inocentemente, né? Mas que nada é por acaso, naquele Uhum. momento do evento, né? Então,
foi muito legal, né? Teve os desafios, mas eu realmente fui de cabeça, assim, eu me joguei, foi maravilhoso. As coisas começaram a fluir, né? Então, eu lembro também que nesse mesmo ano, ali em dezembro de 2019, eu aluguei uma sala para mim, aí sozinha, e comecei a atender nessa sala, tanto virtualmente quanto presencialmente aqui em Florianópolis, né? Só que depois veio pandemia e deu tudo uma confusão também. Ali a sala eu tive que devolver. Hoje em dia eu só trabalho online, não tenho mais um espaço físico, né? Trabalho só online. E, Dani, me conta se você tivesse ali alguns conselhos, algum direcionamento assim para essas pessoas que estão com essa dor na área profissional, que eu acho que é uma dor muito comum. Muita gente ainda sente esse vazio, né, na área profissional, sente que está fazendo algo que não gosta, tem essa coisa da esperar pela sexta-feira e chegar o domingo já, né, tá mal ali, porque chegou domingo, chegou segunda-feira. Hum. Você traria pra gente, assim, de conselhos para a pessoa, né, um caminho, como que a pessoa pode entender qual que pode ser esse caminho dela, do coração, que dá esse quentinho no coração? Onde ela pode começar aí para fazer esse movimento? Tá. É, é bem isso mesmo, né, Camila? Eu acho que eu passei por isso e tem muita gente que passa por isso, né? Essa insatisfação com o trabalho, né? Não se sentir feliz, pleno, realizado, né, com o trabalho. Eu diria assim, ó, primeira coisa que eu aconselharia é começar a tentar se ouvir mais. Esse é um processo que não é simples e fácil, precisa de tempo e persistência, mas não, também não é impossível e é possível para todos nós, né? Então, assim, eu diria começar por algum processo meditativo, eu vou chamar, mas entendendo que tem gente que não é muito da meditação, essa convencional. Então, existem Uhum. vários tipos de meditação, né? Existem aquelas de você sentar e ficar quietinho, existem as que são guiadas, e existem também até as que a gente fala de ativas, né? Com o corpo em Uhum. movimento, né? Então, por exemplo, a pessoa, sei lá, vai para um yoga, né? O yoga é uma prática física, mas que traz muito a gente para dentro, né? Para esse olhar interno, para você se conhecer, se observar, estar mais no seu sentir, né? Então, Uhum. eu diria assim, o primeiro passo que eu indicaria era algo que a pessoa vai descobrir o que ela gosta mais, mas que te conecte com você mesmo. E tem gente, por exemplo, que gosta do esporte. Tem gente que precisa de uma coisa que seja mais ativa mesmo, para meditar, para pensar, para se ouvir. Então, tenho assistidos meus que gostam, sei lá, de jogar basquete, jogar vôlei, de correr, né? E isso faz a pessoa internalizar. Então, eu diria que a pessoa, o primeiro passo é procurar algo que faça ela se conectar com ela mesma, né? E o Escutar, né? segundo, se escutar, né? Se escutar. E o segundo é terapia, né, Camila? Eu É, diria assim, ó, como, talvez, né? pois é, talvez o processo da psicoterapia, para quem ainda não conhece muito desse energético e espiritual, é já um ótimo trabalho de autoconhecimento que vai também ajudar bastante. Mas se a pessoa tiver já um pouco, né, ligada aí no energético e espiritual, ou quiser, ou se interessar, ou de alguma maneira, porque às vezes a gente mentalmente não entendeu, né, acha que não tem nada a ver, mas ela já sente no corpo dela, né, Uhum. as energias, né? Por exemplo, vou dar um exemplo assim bem simples, mas que é bem comum. A pessoa vai, não sei lá, uma festa, chegou lá na festa, entrou, né? E começou a passar mal, sentir mal, ai, tô estranha, não tô me sentindo bem, né? Cara, isso é energético normalmente, ou até espiritual, né? Sim. A maioria dos seres humanos já tem isso bem
claro na vida deles e ignora, né? Uhum. Então, se a pessoa já está nesse lugar, eu diria procure um tratamento na metodologia humanoterapêutica. Isso vai facilitar muito a destravar muitas coisas para que ele se encontre mais na essência e descubra aquilo que faz feliz, né? Para ir movimentar, fazer essa transição para uma carreira que seja satisfatória, né? Então, essas diquinhas. Sim. Meditação, se ouvir mais, talvez uma psicoterapia ou a própria metodologia, para fazer um resumo, né? Porque até que você comentou essa questão da sensibilidade, é isso, eu acho que tudo que você trouxe, muita gente ainda está no piloto automático, num ponto de que às vezes ela tem a sensibilidade, mas ela, sei lá, ela sente um arrepio, sente ali, mas não é nada, né? Ou entra num lugar, ela tá ali sentindo a energia do ambiente, das pessoas, e não é nada. E às vezes, se é uma sensibilidade mais aflorada e a pessoa não trabalha, isso pode até gerar desequilíbrios físicos, né? Sim, exatamente. Tem muita gente sofrendo com bastante coisas até é, comuns, né? Então, a síndrome do pânico é algo que é super comum ter um desequilíbrio energético e espiritual, ou a pessoa percebendo o campo, né? E isso causa uma crise de pânico, né? Então, as crises de ansiedade, né? Elas são gatilhadas por essa sensibilidade. E as pessoas, infelizmente, ainda não têm esse conhecimento, né? Mas, poxa, Uhum. gera muita coisa, sim, no nosso corpo físico, né? E as pessoas, infelizmente, ainda estão, na maioria, nesse automático que você falou, né? Sim. De não conseguir não conseguir se conectar a esse tempo de se escutar, a gente se torna íntima de nós mesmos, né? Eu acho que isso é um caminho muito importante, não só para a gente se encontrar profissionalmente, mas para tudo, né? Exato. Para tudo. Exatamente isso que eu ia dizer. Para a gente ser feliz, né? Em todas as áreas da nossa vida. É para um relacionamento afetivo íntimo, é para o trabalho, como a gente estava falando, é para a relação com a família, com os amigos, e a relação com a mais importante da vida, com a gente mesmo. Porque da Exato. gente, a gente não vai se livrar nunca, né? A gente tem que conviver com a Uhum. gente mesmo por toda a nossa existência e várias delas, né? Uhum. Então, se eu não sei, né, quem sou, o que gosto, como sou, essa existência se torna um sofrimento, né? Normalmente as pessoas estão sofrendo muito por elas não saberem nem o que elas gostam, o que elas querem, o que faz ela feliz ou não, né? Uhum. É uma coisa que até postei hoje nos stories, que a maior batalha, a nossa maior batalha, no final das contas, é sempre com nós mesmos, né? É a gente olhar para a gente, olhar para a nossa sujeira, como a gente falou no começo, né? Olhar para as Sim. sombras e aprender a se amar, se aceitar como a gente é, para a gente começar criar essa intimidade com nós mesmos e ir se conectando cada vez mais com o nosso lugar. Porque eu tô aqui nos bastidores, eu tô na criação de um curso sobre propósito de vida. Uhum. E assim, eu vejo que o propósito de vida é como se o universo fosse um grande quebra-cabeça e cada um de nós somos uma peça, né? Uhum. Peça. E cada um tem o seu lugar. Isso. Por exemplo, o que você trouxe, né, de todos os trabalhos que você foi indo, era como se a sua peça do quebra-cabeça, ela ia lá no buraco, mas não era o dela, volta, não é aqui. Ia lá no buraco do quebra-cabeça. Não tá cabendo. Vira do outro lado, não tá cabendo desse jeito, volta pra ele. Então, É, eu acho que nesse processo profissional também é importante a gente experimentar também, né? Para entender, isso. não tá legal, aqui não gostei. Vamos pra lá, vamos pra lá. É.
exato. E aí eu até vou me aprofundar mais. Quando você falou desse quebra-cabeça, que cada um de nós somos uma peça, né? É isso até para o todo, para a evolução do todo, né? Porque cada um tem a sua função e no final o nosso propósito de vida, ele não é só sobre o que nós temos que fazer, é o que toda a humanidade tem que fazer para uma evolução da humanidade, né? Então, Sim, se a gente for levar para o macro, é isso também, né? é, Eu aprofundei um pouquinho mais, mas assim, é cada um fazendo o seu papel para essa evolução do todo, exato, né? Só exato. que para isso a gente precisa saber qual é o nosso papel, né? Aqui. Porque aí a gente dá uma força ali pro universo rodar direitinho, né, gente? Ó, vamos cada um Isso, ficar no seu lugar. isso, Isso vocês me ajudam aí a evolução, a gente ir evoluindo cada vez, exatamente. né? E aí, uma coisa até, aproveitando que a gente falou da Andressa e tudo mais, eu fiz o Portais, né? Não sei se você fez essa experiência, a vivência Portais. Uma coisa que ela Tive. falou tanto na cabeça, assim, que fez tanto sentido, que é isso, né? Todas as pessoas têm uma função, um lugar e uma potência. E eu acho que Uhum. para a gente que tá, para essas pessoas que estão, às vezes, você aí que está escutando, tá nessa indecisão, tá se sentindo perdida profissionalmente, eu acho que essa formulinha já é um caminho. Você entender um pouco qual é a sua função, qual lugar, né, você ocupa e qual é a sua potência. Porque só quando a gente estiver no nosso lugar e na nossa função que a gente vai ter força ali, potência para fazer, para realizar, para materializar. É, exatamente. Aí a gente consegue manifestar essa potência toda, porque senão a potência parece que ela fica pequenininha, né? E aí a gente também se sente impotente, né? A gente não se sente Sim, capaz, a gente fica se diminuindo, a gente fica nesse lugar de insatisfação, né? E aí é como se a energia estivesse não fluindo mesmo, né? é, Ela não, ela não vai, o movimento não acontece, né? Aí a potência também não acontece e aí vai dando todas essas consequências para nós, né? De insatisfação, de frustração, de decepção, né? De tristeza. Aquela sensação do domingo, né? Que eu falo que era terrível, né? Infelizmente, a síndrome, vou falar uma palavra do Fantástico, né? é, na síndrome do Fantástico, né? Ou do Faustão, que começava, daí já Já a depressão. bate a depressão. E é muito Pois é. triste, né? É muito triste a gente viver dessa forma. Quando eu trabalhava com o CLT, eu também sentia, a sensação que eu tinha era que, eu lembro que lá no escritório, assim, aí eu olhava assim para a janela, eu sentia que a vida estava passando. Nossa, igual, igual a E sensação que eu aí me tinha. dava uma coisa, eu falava, gente, meu, a vida está passando e eu tô aqui, não tô vivendo minha vida. E eu acho que cada um tem pessoas que no CLT, ou de repente, né, sentem prazer ali fazendo aquilo e tudo mais. Uhum. Eu sou mais livre, né? Sabe? Então, é Uhum. sensação. Eu lembro que eu olhava para o jornal e falava, meu, a vida tá passando. Era uma coisa assim, preciso viver a minha vida, não tô vivendo a minha vida. É bem curioso, né? E você vê como a gente não se conecta por acaso, né? Era a mesmíssima sensação que eu tinha. Eu olhava um sol lindo lá fora, eu lá, eu odiava aquele ar-condicionado gelado no Nossa, eu escritório, né? também. Eu falava, meu Deus, eu tô aqui presa, eu me sentia presa naquele lugar, né? E aí eu olhava para fora e a vida lá fora, né? Passando, né? Como se a gente estivesse desperdiçando a vida, né? Sim. Aí dá um senso de urgência, né? Da gente mudar alguma coisa. E aí eu acho que começa, né? Normalmente o despertar, quando você percebe se preciso mudar alguma coisa na minha vida, né? Uhum. Porque desse jeito não tá bom, né? Quando chega ali, tá bom, já é um passinho gigante, né? O problema é quando a gente está nesse automático que nem percebe que precisa de uma mudança. É. Ou que já aceita, tipo, a vida é assim mesmo, ou que Se nem conforma. consegue perceber ainda, né? Uhum.
Tá se sentindo dessa. Sente a dor, sente o vazio, mas não percebe. E assim, e até, por exemplo, hoje, você está atuando, né, como terapeuta, tá na sua missão e tudo mais. E aí não quer dizer que, tem um dia de sol, mas está trabalhando, mas você está fazendo alguma coisa ali que preenche seu coração, né? É diferente. Isso. E você sabe que é bem curioso, você falou isso, eu me lembrei de um amigo que falou assim: Ah, mas você também, você não tá aí, ó, tá rolando uma. Porque eu moro em Florianópolis, eu moro bem perto da praia, e tem dias realmente incríveis aqui, bastante, né? E eu poderia ir pra praia, né? Se eu não estivesse trabalhando. E ele falou assim: Ah, mas não é a mesma coisa aí, ó, mó verão, você tá lá na sua sala com ar-condicionado e o sol lá fora. Eu falo: É a mesma coisa, porém no meu coração não é. A situação ela pode ser semelhante, mas eu estou fazendo algo que eu amo, que me dá Exato. satisfação, que me preenche, que me dá prazer, Uhum. né? E eu tenho a liberdade de fazer a minha agenda no ritmo que é confortável para mim, né? Uhum. Então isso também me traz satisfação, né? De, sei lá, eu não sou uma pessoa que gosta de atender às 8 da manhã. Eu não atendo esse horário. Eu tenho colegas que amam atender esse horário e que não atendem, por exemplo, à noite. Então, eu sou uma pessoa que eu gosto de começar mais tarde e terminar mais tarde. Isso é o meu ritmo. Para mim é muito sacrificante eu acordar cedo, super cedo. Né? Então, por exemplo, quando eu trabalhava CLT, essa coisa de entrar às 8 da manhã. Quando eu morava em São Paulo, eu tinha que acordar às 6 da manhã. Eu odiava isso. Né? Então, não é o meu ritmo. Eu sou igualzinha, Dani, eu também. Tem essa dificuldade de acordar cedo pra mim. Eu fico até pensando, gente, deve ter alguma coisa, porque eu não gosto. Pois é. Aí, quando a gente começa a se conhecer e a entender o que é nosso, de fato, parar de achar que tem alguma coisa errada com a gente, né? Exato, exato. Fica mais fácil, né? Fica mais fácil. Você vê que hoje em dia até muitas empresas, né, já estão trabalhando com essa flexibilidade de horário, de trabalhar home office, né? Isso aumentou bastante, porque realmente esse formato quadradinho que foi por muitos anos, né, do horário fechadinho, de ter que ir para o escritório, já não trazia mais a produtividade. Então, até nisso parece que já está evoluindo, né? Sim, sim, sim. Porque cada um tem um ritmo, não é todo mundo. Acelerou esse processo, né? A pandemia. É, Porque aí sim, não tem tem gente que vai se sentir mais produtiva à noite, tem gente que vai se sentir mais produtiva à tarde, tem gente que vai se sentir mais produtiva de manhã, então é, que afeta até na produtividade geral da empresa em si, né? Se a empresa se abrir para isso. exatamente, exatamente. Então, assim, no fundo, nada é igual, né? Como meu amigo questionou. Ah, mas não é igual? Não, não é nada igual, né? A situação pode ser Uhum. semelhante, mas o que está dentro de mim e a forma que eu levo a minha vida hoje é prazerosa, né? Sem dúvida, é muito E, prazerosa. e até uma que às vezes as pessoas têm a ilusão, né? Ah, você vai trabalhar com o que você ama, ou você vai empreender, vai trabalhar menos, mas, né, na prática, Hum, porque às vezes a gente trabalha o dobro. exatamente, Fato do propósito, da gente saber o porquê, da gente estar conectada com aquilo, né, é diferente, né? Não é a mesma. exatamente. No final, quando a gente está conectado ao nosso propósito, né, a gente, como você falou, acaba trabalhando mais ou até é, consumindo, vamos dizer, do nosso tempo muito mais, porque, sei lá, vou dar um exemplo, quando eu quero fazer um curso, né? Então, eu trabalho, eu atendo de segunda a sexta normalmente. Então, o curso vai ser um sábado e domingo, né? Então, em vez de descansar, entre aspas, eu vou fazer um curso, né? Então, as pessoas às vezes têm essa ilusão de que vai ser melhor, mas melhor em que sentido, né? Hum, É, não que eu ache ruim, sobra mais tempo. É porque a gente faz aquilo que a gente ama. E quando a gente faz o que a gente ama, não tem problema não ter o descanso, porque o sim, descanso
ele vai vir numa hora certa, do jeito certo, e eu estou preenchendo o meu tempo sem esperar a sexta-feira, Exato. né? Eu não fico lá desesperadamente esperando pela sexta-feira chegar, que é o único momento que eu vou ter prazer, é no sábado e domingo. Eu tenho prazer todos os dias, e quando eu estou no curso, eu estou feliz, né? Uhum. Eu tô me É algo sacrificando, que né? nutre de energia, né? Não Exatamente, tira energia, te nutre de energia. exatamente. Então a diferença eu acho que é essa, né? O quanto a gente sente o prazer e a felicidade de estar fazendo aquilo tudo. E aí, por isso, acaba tendo muito mais trabalho, na verdade, porque você está sempre fazendo uma coisa, trabalhando, estudando, montando um curso, fazendo um Instagram, né? Que é Sim, uma das coisas que a gente precisa colocar como trabalho também, né? sim. Você se torna a eu presa, então tem várias funções Exato, no exatamente. começo, né? Até se delegar. Exatamente. A gente faz tudo, né? A gente faz o financeiro, a gente faz o administrativo, emite nota fiscal, tem toda a parte, né, de você ser um empreendedor, né? Tem todo esse trabalho administrativo, financeiro, tudo, né? Contato com os nossos assistidos, né? Para agendar, agenda é uma coisa que dá trabalho também, né? Uhum. Remanejar alguma coisa, né? Então, um pede para trocar o horário, aí o outro não sei o quê, aí teve um problema. Isso tudo, né, é coisa que consome, né, do nosso dia. Então, vem o combo todo, não dá para ser só a parte também, né, maravilhosa do atendimento. A gente tem que saber que Sim, tem, né, a vida adulta é isso, na verdade, né? exatamente. É a gente saber que tudo E tem uma os... partezinha mais desafiadora. sempre vai ter algo que não vai ser gostosinho de fazer, mas você faz porque tem que ser feito, né? Exatamente, exatamente. Maravilha, Dani, muito bom nosso papo. Agradeço muito, muito mesmo você ter vindo aqui, compartilhar um pouquinho da sua história, da sua sabedoria. Para finalizar, eu sempre Uhum, até esqueci de trazer mais um bate-pronto assim de perguntas, mas vou fazer uma só. Se você tivesse assim tá. um conselho para você dar, conselho geral mesmo, ou se quiser relacionar com um pouquinho que a gente conversou hoje, ou algo que vier ali do seu sentido, do seu coração, para dar para as pessoas que estão escutando, o que você falaria? Uma mensagem? Ai, eu posso ser bem direta? Minha mensagem eu acho que é: faça Claro. terapia, por favor, pelo amor de Deus, porque todo ser humano precisa de terapia para se conhecer. Sim. Porque assim, ó, infelizmente nós todos, até o momento, fomos criados de uma maneira a ignorar muito o nosso sentir, né? As nossas emoções, os nossos sentimentos. E isso fez com que a gente reprimisse muito a gente mesmo, né? Uhum. Então, nunca ninguém ensinou a gente se olhar, se observar, se conhecer. Então, eu diria que, gente, tirem os preconceitos de que terapia é coisa de louco, é coisa de gente que tem problema, que tem alguma disfunção hormonal, tipo, ah, é bipolar, ah, é esquizofrênico, ah, não. Terapia é autoconhecimento, é a gente se conhecer. Todos nós precisamos disso, ponto, né? Sim. Então parece um clichê, né, uma terapeuta falar isso, mas eu sinto às vezes, Camila, dói assim de perceber que tem muita gente que ainda resiste, né, a se conhecer, que é algo que pode trazer muito conforto para a vida dela mesma, Uhum. né? Sim. Trazer, livrar de muito sofrimento que a gente fica carregando tanto tempo. Então, eu diria isso, eu diria, vamos se conhecer. Você não quer, não, assim, terapia tem um monte de técnica hoje em dia. Tem muitas coisas, muitas possibilidades, né? Então, eu atuo com algumas, mas tem muitas outras, né? Faça de autoconhecimento, seja ele em qual vertente, mas vá se conhecer, né? Eu diria essa mensagem. Então, vamos trocar o faça terapia por vá se conhecer, né? Trabalhe seu autoconhecimento. Nossa, eu acho é o simples.
que precisa ser dito, porque tem até um mantra que eu falo sempre que autoconhecimento precisa ser compromisso inegociável, porque qualquer problema, se a gente parar para pensar, qualquer problema que você estiver vivendo hoje, para você solucionar esse problema, começa pelo autoconhecimento. Não tem por onde, não tem. Qualquer problema, seja um problema financeiro, seja um problema profissional, nos relacionamentos, vai começar pelo autoconhecimento. Se você quiser, Exato. tente tratar ali a causa, né? Não só o sintoma e tudo mais. Então, É, é isso que eu vejo não só que as pessoas estão nesse lugar de ainda ter muita resistência à terapia, como também às vezes a pessoa até já entendeu o que precisa, até tem um pouquinho de abertura, mas é aquela coisa assim, ai, quando der tempo eu faço. Ai, sabe, não é assim, é o último ponto da lista. não é a prioridade da vida da Não pessoa. é, não é. E precisa ser, precisa ser. É. Precisa ser o compromisso, assim, é compromisso. É igual o banho que a gente toma, igual a academia. Isso. Tem muita gente que tá e é maravilhoso, tem que ir mesmo, movimentar o corpo. Mas é isso, aí a gente olha para a terapia, ah, não, tô com tempo, não tá rolando. Não tenho dinheiro, né? Mas aí no final de semana vai lá e gasta R$ 100 na balada, né? Exato, exato. Eu Então, diria que assim, tudo também é uma questão de prioridades. prioridade. Exatamente. Então, acho que foi uma ótima mensagem que você trouxe mesmo. É isso, queridos, façam terapia, se autoconheçam, né? Se vocês quiserem conhecer mais sobre o trabalho da Dani, eu vou deixar seu Insta aqui na descrição, tá, Dani? Tá joia, agradeço. Para as pessoas conheçam o trabalho dela. Conta um pouquinho assim para a gente finalizar. O que que você oferece assim de serviços? Tá. Ó, basicamente, então, eu trabalho com a metodologia humanoterapeuta. Eu sou psicanalista espiritualista, então eu também tenho esse segunda tipo de atendimento, né? Que aí é a psicanálise, mas não a convencional, né? Ela está ligada mais à espiritualidade. Eu trabalho também fazendo mapa de Odu, né? Que hoje a gente já está chamando de odologia comportamental, uma ferramenta também de autoconhecimento, e de forma resumida, para quem nunca ouviu falar, é quase se assemelha a um mapa numerológico, tá? São números e eu trago características da pessoa. E trabalho também com o Círculo da Vida, né? O Círculo da Vida é uma ferramenta também incrível, que eu amo trabalhar, também de autoconhecimento, mas é uma terapia, vamos dizer, em grupo, tá? Também de forma resumida, para quem nunca ouviu falar, se assemelha um pouco à constelação familiar, né? Num olhar externo. Mas a constelação, basicamente, trabalha o sistema familiar, a família da pessoa, e o círculo da vida vai trabalhar a pessoa e as suas próprias partes, não a família, né? Então, basicamente, hoje são as minhas linhas de trabalho, por enquanto, né? Quem sabe a gente vai E trabalhar um o pouquinho mais. uma dúvida, até como construidora, o círculo não precisa passar pela metodologia, às vezes se eu quiser só fazer outro círculo, é possível. É possível sim, tá? É possível participar e é possível trazer um tema, né? Porque todo mundo que participa também do círculo tem um ganho de consciência, né? Então tem as duas coisas. Você pode participar como um representante ou você pode ser a pessoa que traz o tema, que a gente chama de observador, né? No círculo da vida. Legal. Maravilha, então. Conheçam o trabalho da Dani, maravilhosa. Muito obrigada, Dani. Ah, eu que agradeço. Pete, agradeço muito. Um grande beijo para você. Agradeço demais, Camila, o seu convite e essa oportunidade de falar um pouquinho aí do meu trabalho, dessa trajetória toda, né? Estou bem Uhum. feliz de estar aqui e bem feliz de poder falar com todo mundo, né? Espero que toque o coração de muitas pessoas aí a nossa conversa, tá bom?
Certeza. Obrigada, viu? Beijo. Beijo. Obrigada por acompanhar o nosso podcast e eu te vejo no próximo episódio do Papo com Essência.